aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com animes, mais especificamente com Kingdoms of Ruin, que, meu amigo, que loucura foi essa, velho? Muita coisa insana aconteceu, muito plot twist e não tem uma coisa que apareça nesse anime que não tenha ali uma explicação, que não tenha uma ligação com algo que se conecte a alguma parte do roteiro. Cara, a obra em si tem uma escrita muito boa e isso tá me deixando cada vez mais empolgado. Mas enfim, vamos ao que interessa. Vamos falar desse episódio em si. Como vocês bem sabem, eu esqueci de mencionar no episódio anterior, né, na review que eu fiz de ontem de noite, que o rei, né, o imperador ali, ele estava muito doente. De uma doença que ninguém sabe o que é, não tem como curar e simplesmente parece até uma maldição. E o cara tá lá tendo hemorragia para tudo quanto é lado. E isso é mencionado aqui e essa explicação é muito importante para a trama em si. Mas o fato é que a gente sabe muito bem que o protagonista, né, ele estava lá com a bruxinha foi atacada, agora tem um problema de censura, porque uma hora tá mostrando um pouco, outra hora não tá meio censurado, e isso acaba dificultando e muito para eu entender se ela teve parte da lateral dela cortada ou não, porque às vezes parece que não tem parte da lateral dela e às vezes parece que tem, então não entendi muito bem qual foi o dano significativo que teve ali na personagem em si. O fato é que a gente sabe que ela tá sem braço, perdeu algumas partes ali da lateral dela. Não sei se quanto perdeu dessa parte do corpo dela. E ela se ferrou nessa situação. Mas em consequência vem mais pessoas ali para atacar ele e ele fica só se defendendo, né? Todas as balas ali vão sendo pulverizadas, né? Quando vai chegando nele. E o que ele faz é contra-atacar. As balas chegam, ele manda de volta, tudo escrevendo ali a magia e matando geral, destruindo geral. A magia das bruxas realmente é muito difícil de conseguir se bater de frente, é extremamente difícil. O mais interessante é que sempre teve essa rivalidade, né? Pô, velho, as bruxas têm poder, os humanos não, mas o protagonista ele tem como usar a magia, mesmo sendo um humano. Então isso poderia ter sido resolvido, mas o grande problema é que a ganância humana é tão grande que eu acho que as próprias bruxas não pensaram, vamos dar poder para esses caras. Não pensaram nisso, não pensaram em ensinar, porque se ensinasse eu acho que seria até pior, né? Os próprios humanos iam fazer a mesma coisa, só com uma velocidade maior. Dizer assim, não, a gente é melhor do que as bruxas porque a gente tem como usar a magia dela e a gente não precisa ser outro ser e começar a destruir. Da mesma forma como foi com os né? Os nazis. Enfim, o fato é que a gente vê que a treta vai rolando, o protagonista vai matando todo mundo, inclusive estão tentando ativar ali a arma que destrói ali a capacidade das bruxas de operar, da magia operar na região. Inclusive essa arma é gigantesca, né? E ela pode ali ter um raio de ação enorme, praticamente no reino todo, né? No império todo, boa parte do país, já que a gente viu isso acontecer no primeiro episódio. Mas o mais importante sobre tudo é que em dado momento, né, aquele loirinho que eu pensava que ia ser um personagem principal ali, um dos antagonistas principais, não é não. E se era, meu Deus do céu, sumiu. Porque a gente acaba vendo que ele tenta atacar ali o protagonista, porque o protagonista tá matando geral, tá destruindo geral. E quando ele faz isso, quando ele dá esse ataque, pensando que poderia passar pela barreira do protagonista, né, já que tem tantos ataques ali, né, só que o protagonista não consegue. Ele sim consegue. Pega a bala, né, o projétil ali daquele fuzil do rifle e simplesmente joga contra o cara. Agora de um tamanho extremamente absurdo. E quando joga no cara, simplesmente acontece o quê? Tora metade do cara, vai embora. Simplesmente deletou. Não quero esse personagem, deletei. Simplesmente deletou o personagem, que tinha um caracterizante tão legal e foi deletado. Sumiu. E não foi nem a parte de baixo, né, que era meio mecânico, parecia ser mecânica, não, só foi tudo, só ficou o contoquinho do cara. E com isso, mais problema, porque não tem mais pessoas habilitadas para poder derrotar esse cara. Mas é aí que as coisas vão entrando num consenso e nas explicações muito legais. Primeiramente, que a gente vê que a Yuki, né, a irmã do Yamato lá, que é um dos militares, vai tentar ativar a máquina, mas chega a Teta e explica para ela que não pode ativar. Se ativar vai dar ruim, porque essa máquina, ela não só detona a magia das bruxas, como ela faz outra coisa, e foi descoberto isso muito tempo depois. Na verdade, quem participou da operação junto a essas máquinas de parar ali a magia das bruxas, ela simplesmente fazia com que
as bruxas parassem de usar magia, mas ao mesmo tempo os humanos tinham destruído as suas células. É como se fosse uma máquina radioativa. Entra nas células, começa a mutar tudo e começa a causar problemas. Só que isso numa velocidade extremamente rápida. E é explicado pela mulher também que a destruição das bruxas, a limpeza com relação às bruxas, trouxe mais problemas ainda, porque somente elas poderiam trazer o equilíbrio e melhorar a natureza do planeta. O planeta está tão contaminado, está tão destruído pela humanidade e o avanço tecnológico, que sim, essa máquina fosse ativada agora, as partículas delas começariam a destruir quem estivesse perto e quem estivesse na redondeza, e isso traria problemas insanos para a população. Então, teria que ser algo assim tão rápido que alguém ia se lascar nesse processo. Inclusive, né, a mulher manda todo mundo sair dali e a mina ativa com tudo, e ela vai junto para poder impedir aquela ativação. E na fração de segundos que é feita a ativação, tanto a Teta como a Yuki se lascam, velho. Elas têm hemorragia pra caramba. Mas é a fração que era necessário para ferrar o protagonista. E aí que eu fiquei surpreso pra caramba, porque mais outro plot twist, mais outra consequência bem insana. Porque a gente vê que no meio dessa doideira toda, o protagonista vencendo e curtindo pra caramba, ele fica sem a magia. Até mesmo ele solta ali a caneta dele e eu pensei, alguma coisa vai acontecer, o protagonista não vai morrer. Inclusive, no meio dessa treta toda, a gente vê, né, que o Yamato manda a galera atirar, e quando a galera vai atirar, começa a demorar de esperar e, pô, vai ficar demorando só pra fazer draminha. Não conseguiu, porque a gente foi dentro, mano, é só dar um tiro. Eu fiquei pensando nisso, mas não, o roteiro foi genial. O que acontece é que a garota, ela sai correndo, parece uma soldado lá, e ela chega lá e corta a cabeça do cara, ela se mete lá, cai um pedaço do prédio. Aí eu disse, pronto, essa menina agora é infiltrada no Deus Ex Machina que vai salvar o protagonista. E quando chega lá, tora a cabeça do cara, eu não tô acreditando que torou a cabeça do cara. E sim, isso aconteceu. E no que aconteceu isso, eu fiquei bastante surpreso, porque pra mim foi uma surpresa muito benéfica, porque quebrou minhas expectativas. Tudo que eu tava imaginando que ia acontecer nunca acontecia. E assim, eles conseguem vencer, né? Depois vemos o Imperador aparecendo, dizendo que tudo foi destruído pela bruxa novamente. As bruxas ali, um humano que traiu a humanidade e consegue usar a magia das bruxas, tacou o terror e tal. E começaram a falar muitas coisas sobre isso. Inclusive, né, dizendo, né, do mal que ele trouxe ali, das pessoas que morreram. Gente morreu pra caramba, um pedaço de gente pra tudo quanto lado, perna, braço. Mano, eu não entendo a censura desse anime. Uma hora tá censurando, outra hora tá um cotoco de braço, de pé, pra tudo quanto é lado. Mano, eu não entendo como é que tá funcionando essa censura. Eu acho que a censura deles são só pontuais, algo que fosse levar a faixa etária do anime. Eu acho que é por conta disso que eles devem censurar algumas coisas assim. Mas enfim, o fato é que depois a gente viu uma garota essa que apareceu antes. Olha aí, a questão do roteiro, como ela é bem trabalhada. Coisas específicas vão sendo colocadas aqui para você ver e você se tocar no que está acontecendo. Uma garota lá, né, que tinha cabelo ruivo, né, ela acabou vendo o que seria o seu namorado, não é? Acho que é Aérea o nome dela, acabando de ser esmagada ali morto, e ela sai correndo desesperada com muito medo. E depois a gente descobre que ela ficou apaixonadíssima pelo protagonista, achou ele gostosão, como ela bem diz. Mas no meio disso tudo tem um agente do governo que acaba vendo ela ali com tesão, vendo o protagonista, as fotos e tal. E aí ele diz, não tem problema não, relaxa, não vou contar a ninguém não. É o que um alemão diria naquela época que fizeram coisinhas com os judeus, né? E aí quando ela sai correndo, indo pra casa, né, o cara diz, menina tal, pode pegar ela, dá uma investigada nela aí que ela deve saber alguma coisa, com certeza é um problema. Provavelmente pode matar, pode torturar, fazer o que quiser. Isso aí não é problema meu não. Simplesmente durou ali, né, na cara dura. E ainda manteve as fotos só para poder ter a comprovação de que ele estava denunciando a pessoa certa. Mas enfim, enquanto isso está rolando, também vemos aqui que é dada uma informação pela Charme, que seria a assistente desse cara do governo, que pegou vários corpos, não só tinha um, são vários corpos aí que está sendo feito uns estudos para descobrir o que é e tal. E quando está se analisando o corpo do protagonista, se descobre que o corpo dele nada mais é do que
um corpo falso, não é um corpo verdadeiro. E em algum momento no final a gente vê que ele acaba acordando. Então, o que seria esse corpo falso? Como é que vai se dar para ele voltar e tal? Vamos pensar o seguinte, será que através das memórias de alguém você consegue colocar essa memória entre outro corpo e assim esse manequim viver com as memórias normais como se fosse você? Eu acho que é isso que pode até acontecer para poder trazer a Chloe, através das memórias do protagonista, reconstruir a memória dela, a personalidade dela e botar em um corpo um manequim. Eu acho que é isso que aquela menina lá quer fazer. Inclusive postaram algumas coisas sobre a menina lá, a bonzinha, né? Que ela sofreu, teve suas cidades, suas vilas destruídas lá e ficou só ela viva, enquanto sua amiga, né, sua irmãzona que ela chamava, foi tu e morta naquela situação. Mas enfim, episódio muito bom, gostei pra caramba, tô louquíssimo pra ver o episódio 4. Espero que saia logo, porque realmente esse anime me ganhou e muito. O roteiro tá sendo bem interessante, tá sendo bem feito, tudo muito amarradinho até então. Espero que não exagere ou piore a situação depois, né? Enfim, vamos ficar por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, deixa se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui no dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!